mulheres incríveis, seja muito, muito bem-vinda ao Essência Feminina Pod Europa. O Podem, cada palavra aqui falada tece a minha, a sua, a nossa história, que com certeza é incrível e inspiradora. Meu nome é Derrenze e hoje eu tenho uma convidada. É mais que especial essa convidada, porque ela foi uma das minhas professoras na faculdade. Mas antes de falar mais sobre ela e com ela, eu quero pedir para vocês que seguem o Essência Feminina Pod Europa, para que tá seguindo as nossas redes sociais, que é o YouTube, é o Instagram, Spotify. Então vai lá, siga e indique esse episódio para todas as suas amigas, porque vocês vão estar ajudando cada uma dessas mulheres e eu também, né? Porque eu tenho sempre comigo que juntas somos mais fortes, ok? Então vamos começar? Agora eu quero falar o nomezinho dela que é tão esperado. Eu quero tanto, faz dias que eu quero entrevistar essa pessoa maravilhosa. Ela foi minha professora na faculdade de psicologia, é mentorada que fala? É, mentorada. Mentora, né? É, Minha muito. mentora. Eu, não, eu nem lembro mais. É minha mentora. Então, eu quero que vocês recebam com muito prazer, com muita alegria, a Rosiângela. Ê! Obrigada, Dê, obrigada pelo convite, viu? É um prazer enorme estar aqui com você. Depois de tanto tempo, né? A gente se reencontrou aí, né? Você na Europa, eu aqui no Brasil, e estamos aí. Vamos bater esse Nossa, papo bem gostoso eu aí. que agradeço, porque na hora que eu fiz o convite, você foi lá, aceitou e propôs contar a sua história aqui para nós, né? E eu estou muito honrada, muito grata por estar fazendo esse bate-papo gostoso que vai ser contigo. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Estou muito feliz também, viu? Muito feliz mesmo. Ai, obrigada. E antes de tudo, da gente começar, eu quero fazer uma brincadeirinha, porque é o normal, sabe? Eu faço com todos. Então, é uma brincadeirinha. Eu tenho cinco coisas que, aqui você tirar, você vai ter que estar fazendo, Hum, vai ter que estar fazendo. São coisas bem tranquilas de executar. tá. Então, escolha de 1 a 5. Qual o número que tu escolhe? De 1 a 5, 3. 3. Ah, essa é fácil. Hum. Ligar para alguém e dizer eu te amo. Ah, é tão fácil. Isso a gente faz agora ou você faz depois? Agora, Agora? Ligar para tem alguém? como? Hum? Sei lá, mandar mensagem, pode? Não. Ligar para alguém, eu acho que eu vou assustar as pessoas, mas eu posso Mas tentar. essa é a Por intenção. quê? Por que que eu vou assustar? Porque as pessoas, pelo menos os daqui de casa, né? Ou, ou também quem me conhece sabe que eu não sou de ligar. Eu só sou de mandar mensagem. Então, quando eu ligo, a pessoa fica assustada, né? Então vai, vamos outros. Ah, então vamos lá. De 1 a 5 menos o 3. Tá, vamos ver se eu dou sorte agora. Vamos no 5. Não sei. Ligar para Eita. uma amiga de escola ou faculdade e relembrar algo legal. Acho que eu vou ligar para Marcela, porque talvez a Marcela vai me atender. E ela foi minha aluna também, ela trabalhou, ela esteve comigo na faculdade também e trabalha comigo também. E de Ah, repente a então. gente pode relembrar alguma coisa da época da faculdade, quando ela era minha aluna. Pode ser? Exato, perfeito, Então tá, perfeito. vamos lá. Vou tentar aqui. Vamos ver. Tomara que ela me atenda também. Ela também vai ficar assustada, porque, tipo, o que que a Rua está me ligando? O que que aconteceu? Né? Tipo.
Oi, tudo bem? Você pode falar? Sabe o que que eu tô te ligando? Eu tô gravando um podcast com a AD e ela foi minha aluna, né? Você lembra que eu até te falei que eu ia gravar? Isso, isso. Aí eu tô com ela aqui agora no podcast e ela me desafiou para que eu ligasse para uma pessoa. E eu tava falando para ela, falei, AD, eu não sou de ligar, as pessoas vão se assustar se eu ligar, né? Aí ela falou: não, vamos tentar. Então, era para ligar para uma pessoa que já estudou comigo, mas faz muito tempo que eu, né? Enfim. Eu falei: não, vou ligar para uma pessoa que já foi minha aluna também, esteve em faculdade comigo, né? E é para a gente relembrar uma coisa Uma coisa engraçada, né? legal. Uma coisa legal que a gente viveu naquele, sei lá, nos tempos de faculdade. Você lembra E alguma coisa, tipo, que foi legal quando a gente estava junto? Que a coloca no gente. Viva Voz, Rosiângela, dá? Peraí, vou colocar no Viva Voz, tá? Isso. Aí, lembra alguma coisa? Olha, eu lembro de algumas, mas engraçado, não sei se vai ser engraçado, né? Ah, Ai, de pensar. É que teve muitas coisas, né? Vários momentos, É, assim. Então, assim, de cara, não deixa nem a gente pensar. Eu fico até um pouco assim, né? Porque eu sou uma pessoa esquecida, então tem que trabalhar a cabeça para poder lembrar. Mas não é engraçado, mas um momento em que a gente trabalhou e que fez sentido agora na minha vida, né? Porque lá no meu TCC, quando você corrigiu, quando a gente apresentou e falava sobre relacionamentos, sobre se relacionar, eu não lembro muito bem o tema. aham. E hoje eu trabalho com isso, mas também não é engraçado, mas é bom, né? Então, não sei. Ai, me ajuda. Eu lembrei disso também. Eu Que lembrei. legal. Né, fiquei lembrando das nossas supervisões, que eram assim, a gente ria muito, a gente falava muito, né? É, Isso é comédia, né? Isso, com certeza. Eu acho que se filmasse, eu acho que a gente tava rica na internet. né? E sem falar que nossas supervisões era sempre com alguma coisa para comer, né? E o bolo quem levava era sempre Marcela, né? Porque a Marcela é super multi-talentos, então ela sempre levava alguma coisa, né? Acho que nossa última supervisão também foi com um bolão de chocolate que você fez, não foi? Não, que eu fiz, eu já não tô fazendo mais nada ultimamente, mas comprado a gente vontade, né? Porque comer e trabalhar, eu acho que ajudou bastante. É verdade, é verdade. Acho que é isso, né? É, Era muito. Eu me lembro disso, me lembro que nem era, eu não, nem considerava assim como um trabalho, era tão gostoso, né? Porque a gente falava de coisas que a gente gostava de falar, falava de psicologia, né? E a gente ria Da muito vida, da vida, então era muito legal. projetos, de depois, de antes. Reclamava da vida, às vezes também, né? Faz parte. Reclamar, você sabe que eu sou boa, né? Ai, todo mundo né? Sim, de vez em quando é bom. É isso mesmo. É isso, né, Ade? é isso, tá ótimo, muito bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Eu que Marcela. agradeço. Depois você manda o link que eu quero assistir. Pode Ouvindo. deixar. Pode, você vai ouvir. Obrigada, tá, amor? Até, tchau, tchau. Beijo, tchau. É, Eu Mas, escolhi a Marcela porque eu sabia que ela ia atender, porque a Marcela é mas a assim, pessoa. é gostoso, né? Relembrar, ó, o que que ela relembrou lá no tempo do TCC dela, quando vocês iniciaram, provavelmente, né? Eu acho que recordou, assim, eu acho que eu lembrei do meu TCC, sabe? Assim, ver aquela coisinha gostosa. E é legal a gente lembrar, porque ela lembra disso, porque assim, lá atrás, em 2010, quando ela se formou, a gente já falava sobre trabalhar com relacionamentos, e hoje ela trabalha exatamente com isso, né? Junto comigo e sobre relacionamento. Então, é muito legal relembrar essas Relembrar. trajetórias, né? Ir lá atrás, e enfim. Porque é um tempo que não volta mais, né?
não volta. Então você fica assim, e aí que ela me fez recordar lá do meu TCC também, É, da faculdade, sabe? Era exatamente. dificuldade, meu É, Deus. quando você falou assim, ligar para uma colega de faculdade, eu tenho algumas, na verdade, acho que eu tenho uma que eu ainda falo mais próxima com ela, mas eu tenho um grupo de colegas só da faculdade, porque assim, só de psicologia já tem 22, acho que 22 anos que eu me formei. E a gente se fala ainda tem, não é todo Sério? mundo que tá na psicologia, mas principalmente Olha, quem está tem que. atuando. O meu tem tem poucos anos que eu me formei. E olha, eu falo com pouquíssimas ainda, viu? Era Mas só sabe, da. eu acho que às vezes, quando o tempo vai passando mais, a gente vai sentindo mais a necessidade de entrar em contato com essas pessoas e retomar. Ué, esse ano mesmo eu encontrei, por acaso, eu encontrei uma colega minha que foi de, de ensino fundamental, porque assim, aqui em Cuiabá, naquela época, hoje eu não sei mais se é, acho que hoje não é tanto assim, ou talvez foi para mim, né? Eu estudei numa Uhum. escola só, desde o jardim até Ah, o ensino fundamental todo, eu fiz numa escola só. E lá nessa escola, ela não entravam alunos novos, eram assim, as pessoas iam continuando mantendo. isso. Então assim, a gente se conhece tanto porque às vezes a gente passava mais tempo na escola com elas do que com a nossa família. E a gente, durante tantos anos, né? E a gente estudou junto. E aí, outro dia eu encontrei. Gente, faz quanto tempo? Já mais de 30 anos que eu não as via. Não... E a gente marcou um encontro para fazer. Foi Ai, muito que legal. gostoso! Aqui na Alemanha, eles são assim. Você começa numa sala, vamos supor, né? Começa a estudar o primeiro ano, né? Que é com 7 anos, de 6 a 7 anos, e aí é para a vida toda, com mesmos alunos, Ai, e vai é, seguindo, vai seguindo. Por isso que aqui os amigos são quando era pequenininho, entendeu? sim, Igual sim. o meu marido, ele tem amigos quando começaram com 7 aninhos, com 8 aninhos que ele chegou aqui na Alemanha, entendeu? Porque ele Nossa, é muito russo, legal. né? E aí ele veio para cá, para a Alemanha. Entendi. E aí ele entrou na escola e os amigos dele, tem 4 amigos, quando era pequenininho ainda, sabe? Ah, Eu acho legal. muito interessante. Muito legal. É, assim, a continuidade, né? Ela vai aprimorando os nossos vínculos. E eles ficam para sempre, né? Para sempre. É Mesmo, igual, eu mesmo não as vi aonde falou que se você tem uma amizade depois dos tipo, de 7 anos de amizade, pode esperar que ela não acaba, Não. não acaba. E é verdade, as pessoas que eu tenho amizade mais de 7 anos, pendura até hoje. Muito legal, né? É, É eu não sou uma muito legal. pessoa que tenho muitos amigos, mas eu tenho amigos de longa data. Isso é importante, hein? Isso é Sim. muito importante. Eu tenho uns amigos de muita data, mas são poucas, Uhum, isso. Se não uhum. cabe na palma da mão de longa data, é o que é. Muito Mas legal. vamos dar continuidade. Eu quero, Rosângela, que você conte para nós da onde você veio, o seu trajeto até aqui. Como que foi? O que você pode nos contar sobre a sua trajetória até aqui? Ô, Ade, depois que a gente tem uma certa idade, a gente tem que resumir, né? Porque a Uhum. história. Mas assim, resumidamente, eu sou. Eu vou começar contextualizando também, né? Para as pessoas que às vezes que não me conhecem. Eu sou cuiabana, aqui de Cuiabá mesmo, Mato Grosso, Brasil, É né? Cuiabano pé rachado? Eu só não sou de pé rachado, porque eles falam que pé rachado e de Chapecruz é quem os pais também são cuiabanos, né? E Isto. no meu caso, a minha mãe é cuiabana, mas o meu pai é carioca.
Ah, entendi. Então, por isso que tu tem uma falazinha assim meio diferente dos cuiabanos. Não tem muito sotaque, né? Se bem que meu marido ele diz que quando eu tô entre cuiabanos, entre os irmãos, assim, eu falo com, com outro sotaque. Sério? É, eu acho que eu pego o sotaque dos lugares. Mas eu acho que é normal, né? Igual quando a gente vai para o Ceará, a gente, pelo menos eu, a gente volta falando Ceará. A gente vai para São Paulo, volta falando paulista, E uma semana no Rio eu já tô falando carioquês. carioquês. Só que assim, uma coisa que eu não sei com quem que eu estava conversando outro dia, que me falou que percebeu que aqui em Cuiabá a gente tinha muito essa conexão com o Rio de Janeiro. E é verdade. Então, assim, Uhum. toda a minha história, ela passa parte em Cuiabá, parte no Rio. Porque a família do meu pai é toda do Rio, nunca veio para Cuiabá. Então, assim, ele não tem, nunca teve ninguém aqui. Então, a Hum. gente sempre se dividia, Cuiabá, Rio. Só que no Rio, eu às vezes encontrava mais cuiabano no Rio do que em Do Cuiabá. que É, porque aqui irônico. sim, tinha uma tradição aqui em Cuiabá, que era quando fazia ensino médio, as pessoas depois iam estudar no Rio de Janeiro. Ou elas iam estudar o ensino médio, ou elas iam estudar a faculdade. Ah, Mas isso não aconteceu comigo, e não aconteceu porque eu acabei me casando e fiquei por aqui mesmo, né? Então, mas assim, tava tudo meio que arranjado para ir, mas não deu, não foi. Eu falo que meu marido, ele veio e mudou todos os meus planos, né? Na verdade, uhum. e a minha primeira filha, né? A Rafaela, quando chegou também, ela chegou para Pixar. é. E aí eu tava fazendo faculdade já aqui em Cuiabá mesmo. Eu falei, não, compensa também ir para fora. Eu sempre quis, mas eu acabei adiando isso e fazendo isso um pouco mais tarde. Uhum. Eu fiz, que é experimentar, estudar um pouco fora. Mas assim, Cuiabá não tem jeito, aqui é o meu lugar Cê- mesmo. Mas Eu, você eu, estudou onde? Onde, além de Cuiabá? eu fiz um intercâmbio Uhum. em Londres em Uhum. 2006, mas foi mais para estudar inglês mesmo. Ah, sim. Na verdade, eu queria para ficar, mas aí meu marido não quis ficar e aí eu tive que voltar mesmo. Mas eu Você gostou de sempre Londres? eu gostei. Gostou? Gostei, Lá gostei. é Gostei gostoso. muito da experiência, né? Se Uhum. eu pudesse, eu ficaria mais, mas não rolou. Não rolou. Então, Não era para ser, eu falo, né? Não era para não era, ser. não era para ser. E Hum. aí eu acabei estudando toda a minha vida acadêmica foi em Cuiabá, eu fiz aqui. Eu fiz primeiro pedagogia, que daí eu segui os caminhos dos meus pais, né? Que sempre foram da educação. Meus pais eram professores. Aham. E depois que eu fui fazer psicologia. Mas na pedagogia você trabalhou? Sim, trabalhei muitos anos. Sério? Olha, na verdade, Ade, eu dou aula desde os 15 anos de idade. Às vezes as pessoas falam assim, como assim, com 15 anos você dava aula onde? Porque meus pais eles tinham escola particular. Ah, entendi. Então, desde aquela época, antes eu já acompanhava minha mãe, né? Já Sim. acompanhava minha mãe, que ela era professora de escola pública, depois ela foi diretora, e eu ia na escola com ela, né? Eu ficava mais na escola do que em casa. Então, um período eu ficava na escola com ela, outro período eu estava na escola estudando, então, né? Então tá explicado o porquê que você dava aula tão serena, tão gostosa as aulas. eu acho Tá que já explicado. é uma coisa que na minha família é uma coisa já natural mesmo. A gente gosta de dar aula, gosta de ensinar. E eu falo na minha família, porque assim, eu tenho mais um irmão, ele não é professor, mas ele gosta, ele também está no ramo da educação, Ah, ele continuou também. E o outro irmão, ele já foi para outro lado, tipo, não quero, não não, quer. Ele é não do quero. contra, né? É, mas aí eu segui, então, primeiro o caminho dos meus pais, né? Eu fiz pedagogia, Uhum. dei aula há muitos anos, alfabetizei, dei aula
criança, ensino médio, até que um dia eu falei assim, não, não quero mais dar aula, eu vou fazer psicologia, que eu sempre quis fazer psicologia antes de fazer pedagogia, eu já queria, Uhum. mas aqui em Cuiabá não tinha, né? Não Então aí tinha. eu não tinha, aí Uhum. eu fiz pedagogia. E daí, quando eu falei, eu vou fazer psicologia, é para não mais dar aula. Ok, tá. Só que não, né? Porque daí, quando eu me formei, eu comecei a atuar como psicóloga e a minha primeira área foi na área organizacional Aham. e nas empresas, né? E aí, na empresa, o que que eu queria? Eu queria ensinar, aí eu pegava meus estagiários, ensinava os estagiários. Aí um dia uma estagiária minha falou assim, mas Rose, por que que você não vai dar aula? Lá na minha faculdade está precisando de professor. Aí eu falei, mas eu não tenho mestrado. Precisa de mestrado? Não, não precisa de mestrado, não. Me dê seu currículo, eu vou levar lá para o meu coordenador. E aí, na época, ela levou o coordenador dela, isso aqui. Eu fui fazer um teste, o coordenador me contratou e eu comecei a dar aula Voltou na para a sala de aula. voltei para a sala de aula. Ai, aí eu falei, olha, é, não vai ter jeito, Não vai não. sair, não vai, não, não deu para correr. Não adianta, predestinada. É. E aí, desde então, eu atuo com as duas coisas, né? A docência e na psicologia, que é a minha grande paixão, que é a psicologia, né? Eu Mas na sou poli. docência, continua dando aula? Em 2021, depois da pandemia, Aham. com essa coisa da tecnologia, ficou bastante puxado, eu já estava cansada, né? Eu dei aula em 2020, que foi o ano da pandemia, eu dei aula o ano inteiro de casa, sentada. Eu ganhei um ciático inflamado, né? Falta de exercícios, né? Porque a gente ficava muito tempo sentado. Então, em 2021, eu tomei uma decisão muito difícil para mim, depois de mais de 15 anos dando aula só no ensino superior, eu pedi demissão. Nossa. E foi bastante difícil para mim, porque assim, imagina, para você ter uma ideia, né, que eu contei para você. Meus pais eram professores, né? Então, assim, eu sempre fui para a área da educação. Então, eu dei aula. Uhum. Toda a minha herança, como a gente fala em sistêmica, toda a minha herança comportamental, ela era para a área educacional. Uhum. Embora o meu pai, ele foi muito empreendedor. Na verdade, meu pai não era professor antes de conhecer minha mãe, ele sempre foi empreendedor. Ele era um comerciante, ele teve negócios, né? E aí, quando ele conheceu minha mãe, eles se casaram, tudo, minha mãe já era professora. Depois de um certo tempo, ele disse assim para minha mãe: Ó, chega de dar aula para a escola pública, vamos montar uma escola para você. Então, aí juntou as duas coisas para você poder entender Visão. Uhum. o empreendedorismo com a educação. Então, meu pai é um empreendedor, minha mãe, educadora. Educadora. E eu recebi os dois, né? Só que o que que eu desenvolvi mais? Eu desenvolvi mais o educacional, o acadêmico. Hum. Eu também, quando dava aula, eu dava aula na escola deles, a parte acadêmica sempre era minha. Uhum. Então, eu ficava para cuidar dos alunos, dos professores, essa parte da gestão era, era dele, era dos Entendi. homens. Aham. É o dos homens. Eu comando isso aqui. Isso, exatamente. Então, como eu tenho dois irmãos, essa herança da gestão foi para eles. Uhum. Para mim, veio a herança do Do acadêmico. acadêmico. Então, quando eu vim, depois da pandemia, eu tive que me reinventar, porque eu não tinha mais o acadêmico, eu não tinha mais aquilo que era tranquilo para mim, era o confortável, era o caminho que eu já conhecia. Uhum. Eu já fazia isso, como você falou, de uma forma muito natural para Muito mim. natural. Exato. Então, assim, o desafio para mim foi
sair da sala de aula e começar a empreender, E porque eu essa não sabia. transição? Como que foi essa transição de sair da sala de aula, de repente, empreendedora, com seu próprio negócio ali, sabe? Você na frente, porque eu acompanhei tudo, você da frente de tudo, do espaço, né? Que é o espaço Casa Vida. Como que foi? Olha, eu não vou dizer que foi fácil, porque essa transição, ela foi um desafio para mim, porque eu costumo dizer, Ade, que assim, o empreendedorismo é uma forma de pensar. Aham. Então, eu não tinha essa forma de pensar desenvolvida, eu não tinha essa habilidade desenvolvida. Será Porque, que eu vejo também um pouco, assim, pelo menos foi comigo, um uhum, pouco de medo. muito medo, muito. Não Mas foi pouco, é muito. não, foi muito. Mas aí eu falo que a pandemia, ela trouxe coisas ruins. Mas ela também, como toda crise, ela traz coisas que são transformadoras na nossa Exato. vida. E eu acho Isso. que a pandemia ela trouxe isso para mim. Então, quando eu resolvi pedir demissão, meu marido disse assim para mim: "Você tá doida? Como que você vai pedir demissão agora?" Né? Ninguém podia sair de casa, como meus pacientes não estavam indo presencialmente, eu não fazia o atendimento online ainda, porque sempre ia protelando, né? Ah, depois eu faço, depois eu faço. E eu falei, olha, em prol da minha saúde mental, ou eu faço isso agora, ou eu vou adoecer. Uhum. E eu, mais do que ninguém, como psicóloga organizacional, que trabalho e sempre ensinei sobre isso, né? Estava ali pesquisando o mundo das empresas, o mundo do capitalismo, o mundo do empreendedorismo. Eu sei que tudo tem os dois lados. Sim, E se a gente exatamente. não cuidar, a gente adoece. Então, logo eu teria um adoecimento. Eu falei, não, não dá. Então, é hora de eu parar. Então, foi quando eu saí da sala de aula e comecei, então, a planejar essa transição. Então, como que eu fiz? Primeira coisa, eu comecei a atender. Na verdade, eu já estava fazendo isso um pouquinho antes, né? Isso fala um pouco de mim. Eu não sou uma pessoa assim que arrisco tudo. Talvez por isso que o empreendedorismo é um pouco complicado para mim, porque eu não sou Aham. uma pessoa de arriscar. Eu tenho medo de arriscar, tenho medo de perder. Então, eu Então, gosto de risco calculado e perdas ah, calculadas. sério, eu já sou mais daquela assim, dá para fazer? Talvez, não, então vou, sabe? E depois só Uhum. venho com os, tipo, prejuízos, às vezes, né? A maioria das vezes, quando a gente faz as coisas assim, meio que bagunçado, tipo, vem mais prejuízo do que coisas boas, né? Mas eu vou te contar então por que também que eu talvez seja um pouco assim. O meu marido é muito empreendedor também. Uhum, Só que ele é o oposto. Ele é bem isso que você falou. Ele é tipo, vamos lá, vamos fazendo, né? Então, assim, a gente dá certo porque de uma certa forma ele me ajuda muito nisso, porque senão eu ficaria presa no medo. Então, ele me estimula. Então, eu tento ser um pouco do que ele tem, que é esse risco, que eu sei que a gente tem que correr, que são os desafios, que é fazer outras coisas, mas eu tento minimizar planejando um pouco mais. Então, eu vou te explicar um pouquinho como que eu fiz. Em uhum, 2017, quando eu já estava prevendo que eu ia sair da sala de aula, porque eu sabia que um dia eu ia ter que sair. sim, Então, eu comecei já a empreender. Como? Eu comecei a ir para a clínica, eu comecei a atender aos pouquinhos. Aí eu fui para a Unimed. Na Unimed, eu consegui estar mais no meio clínico. Então, eu fiz, na verdade, duas transições. Eu saí primeiro da área organizacional e fui para a área clínica, aham. e depois eu saí da docência e fiquei na clínica. Então, é isso que eu digo que eu fiz planejado, Ah, entendi. Então, entendeu? Então, você foi mais ou menos na regra do jogo de xadrez.
Tipo, vou fazer uma jogada para pegar duas lá na frente. Exatamente. Isso me deixa mais segura, me deixa mais confortável, porque daí eu sei o que que eu estou fazendo. Eu não gosto de não ter controle sobre o que eu estou fazendo. Tipo, eu vou fazer e daí vamos ver o que que dá. Isso me deixa mais insegura, porque eu gosto de resultado. Eu gosto de ver o resultado. Eu gosto de olhar e falar assim: olha que bacana, eu fiz isso aqui deu isso. Isso, Hum, isso fala tipo, muito de você mim. gosta já vamos dizer, já o certo do final, né? O final dando certo. Você Isso. não gosta daquele impasse. Mas e se dá errado? É, eu calculo, eu sei que pode, mas eu vou calcular o máximo possível para eu minimizar. Talvez Essa eu vá levar porcentagem. tempo, né? Eu não vá conseguir, por exemplo, 100% do resultado, beleza, mas eu sempre estabeleço uma meta para mim, que é o mínimo pelo qual eu tenho que chegar, né? Isso me Uhum. deixa mais segura. E, Então, e eu é vou calcular. bacana que você encontrou um parceiro que é diferente de você, mas ao mesmo tempo te transborda, nem te completa, mas te transborda, né? Sim, E porque eu assim, ó, tenho uma visão assim, é diferente de mim, não vai dar certo. Antes eu tinha, e só que aham, não é. É não, aquele que aparece que vai dar errado, que dá certo, que aí você transborda, não te completa, sabe? sim, exatamente. Não é fácil, Não. né? O oposto mas é muito diferente de mim. Mas a gente consegue, é um ajuste que a gente tem fazendo sempre, tanto do meu lado quanto do dele, né? É Porque tipo, assim, faz dar certo, aham, isso, a exatamente. gente faz dar certo, exato. Então, Uhum. assim, não é sorte, não é, não é construção pronta. Vai dar certo com todo mundo? Não, pode ser que não dê, né? Mas eu sempre aposto nisso, sabe? Fazer dar certo, mas eu gosto de ter um pouco de controle do que Controle. eu gosto do controle. Eu acho que assim, no mundo do empreendedorismo é importante isso também, senão você acaba fazendo um monte de coisa que às vezes não tem sentido, não tem Sim. nada a ver com você, você vai muito na moda, né? Aí eu falo que entra o autoconhecimento. Eu acho que ajuda pra caramba o autoconhecimento, porque você sabe o seu limite, igual você viu o seu limite ali. Fala, não, eu preciso disso. Você se respeita. Ó, eu preciso disso porque o melhor é a minha saúde mental, né? Exatamente. E esse autocontrole e esse querer de que tudo, e tipo, eu tenho controle, mas não é por posse, mas sim por organização, que eu penso assim, né? Isso. Faz toda a diferença, sabe? Mas voltando lá, o autoconhecimento, porque se você não tivesse o autoconhecimento, Sim, você não ia se respeitar, você não ia conseguir lidar com as circunstâncias. sim, Então, é fundamental, né? O sim. autoconhecimento para isso. O que você está falando tem uma frase que, inclusive, a gente nem é da teoria sistêmica, na verdade, ela é de um autor até que se fala muito hoje, que é da constelação, né, que é do Ah, Bert Hellinger, e ele diz assim: quem não conhece a sua própria história está condenado a repeti-la, e tem muito sentido isso. né? Então, Muito. assim, o que que eu tô, e eu contando aqui para você, a minha história tem muito da história dos meus pais, mas já é diferente. Sim, Já é diferente porque, assim, quando eu conheço a minha história, eu não vou repetir algumas coisas que talvez para os meus pais não foram tão boas, né? Para mim não faz sentido. Então, aí entra a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, em muitas vezes ali, eu me questionei, será que eu quero mesmo continuar sendo professora? Será que eu só não estou seguindo o caminho da minha mãe?
E aí, eu acho que isso foi fundamental, inclusive, para eu decidir empreender. Porque para mim é uma das coisas mais difíceis, é empreender. É empreender. Eu tenho minha profunda admiração e respeito por quem empreende no Brasil e no mundo, porque é uma das coisas que exigem mais flexibilidade, improviso, sabe? Desafio. Isso tudo eu tô tendo, eu não digo que eu já aprendi, eu tô tendo que Tendo. Ainda mais empreender no ramo para mulher. Vamos supor, o nicho mulher. Nossa Senhora. E aí, Qual que são as principais dificuldades que você já viu assim até hoje? Quais são? Empreender direcionado a mulheres e ao mesmo tempo ajudando mulheres. não tem como eu responder isso para você sem falar de uma coisa que me tocou muito. Que desde 2017, quando eu comecei a pensar em empreender, eu falei, eu não vou mais conseguir ficar dando aula o resto da vida, eu tenho que Uhum. me preparar. E eu comecei a ir para a clínica, isso começou a me incomodar muito, porque na área organizacional eu já via a dificuldade das mulheres para empreender. E a minha própria vida também, né? Dois filhos, marido, casa. Como que você faz isso tudo e tem uma carreira e tem, né? Como que você concilia isso tudo? Aí, Ade, isso me levou para o mestrado, porque eu falei, Ah, eu quero estudar mais sobre isso. Então, aí eu falo que, é, assim, eu encontrei minha turma quando eu encontrei o Alessandro, que foi o professor que me orientou, porque sim. ele é uma pessoa que estuda a psicologia organizacional do trabalho. Ah, Ele, direcionado. a psicologia organizacional das organizações, ele estuda sobre isso, e aí ele comprou a minha ideia, falou, não, vamos estudar sobre o trabalho feminino, vamos Oh, estudar. E essa foi a minha pesquisa, a trajetória de magistradas, e como elas lidavam com as questões femininas. Como que é? Porque assim, quando a gente pensa em magistratura, né? Quando a gente fala um juiz, o que que uhum. vem? O substantivo já é masculino, um juiz. A gente Juiz, não fala em juiz, exato. fala em juiz, né? Então, assim, quando você fala em magistratura feminina, então, assim, é mais difícil ainda. E aí, claro que a gente tinha um universo para estudar, né, de trabalho feminino, mas Uhum. a oportunidade, a conveniência, porque eu conhecia algumas magistradas, abriram o caminho para a gente, então, pesquisar sobre a vida delas. E isso me deu ainda mais vontade de continuar trabalhando com mulheres, tanto na área organizacional, mas na área clínica também, ajudando essas mulheres a entender o universo feminino, o que que passa na cabeça delas, como que é a vida da mulher, como ela poderia achar soluções para conciliar isso tudo, sabe? Até Trabalhar, mesmo trabalhar as crenças femininas que às vezes nos aprisionam muito. demais. É o que mais nos aprisiona, são essas crenças limitantes, que é direcionado para o público feminino, que eu Exato. acho tão assim, e inclui muito a cultura também, Sim, né? sim. Exatamente. E às vezes a gente pensa que a dificuldade feminina, ela tá só nas camadas mais baixas ou mais simples da nossa sociedade, e não. Nessa pesquisa que eu fiz com magistradas, você não imagina o tamanho da culpa que essas mulheres têm por se dedicarem à carreira e não conseguirem se dedicar à vida maternal. Exato. Eu tenho até eu estava até comentando com uma terapeuta. É assim, é um pouco cultural, é um pouco não, é cultural, porque eu falo assim, a mulher. Uma vez eu estava até discutindo com meu marido e falei assim, mas eu dou.
caramba, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí ele chegou e falou assim: eu dou 50%, você dá 50%, então dá certo. Eu falei assim: não, eu dou 100%, você deveria dar 100%. Não tem Hum, essa de 50%. Então, isso vem aquela coisa assim: ah, mas você é mãe. uhum, Aí, só porque não é pai? Então, uhum, não é para dar 50%. É para dar 100%, porque 200% é melhor do que 100. Então, uhum, assim, não tem essa, porque eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e o pai, ele também é pai, gente, entendeu? sim. Então, assim, eu acho que desmistificar essa crença limitante, esse enquadramento da mulher, principalmente da mãe, eu acho que é Uhum, muito importante. E esse uhum, podcast que eu tive a ideia de criar especificamente para a mulher é para contar a vida das mulheres, para elas verem que está escutando e assistindo que nós somos iguais no sentido de que, nossa, a vida dela também, ela passa por isso. Olha como que ela passando resolveu. pelos mesmos perrengues, né? Como se diz. Exato, sabe? Então, isso me motivou a trabalhar com mulher, entendeu? E tem essa lógica, eu acho um absurdo. Não, eu dou 50%. Não, não dá 50% não. Dá 100%. Para Sim, todos, entendeu? Dá 100%, porque a mulher dá 100%, sim. não E é? aí, muitas vezes, essa cultura, ela acaba exigindo muito da gente, né, Ade? Então, assim, a gente já entra na relação com 100. Então, isso às vezes Exato, fica pesado, né? Porque para o homem não é uma questão da gente dizer, ah, é mais fácil para o homem. Não, é que a estrutura social, mundial, porque inclusive isso ficou muito claro quando eu pesquisei, essa lacuna na questão da equidade entre homem e mulher, ela vai levar mais de 100 anos para se igualar. Então, a exato. gente precisa continuar falando disso. Então, uma coisa que eu aprendi nessa pesquisa foi que a gente precisa continuar e que essa pesquisa ela não está esgotada. E não se trata de igualdade, mas de equidade. Equidade, exato. Daí a diferença é o ponto de partida e as condições, elas precisam ser iguais para os dois. É por isso que a gente está lutando, né? Uhum. Pelas condições de igualdade, não de igualdade entre homem e mulher. Porque a gente sabe que a gente tem diferença, a gente sabe que o homem é Sim. diferente da mulher em todos os pontos, bio, psico e social, Uhum. É né? Então, assim, como você mesmo falou. É bom ressaltar, não é igualdade, é equidade, que é exatamente. bem diferente. Então, as pessoas falam bem assim: ah, vocês não estão lutando pelos direitos iguais, pela igualdade? Não, nós não estamos lutando pela igualdade. Nós estamos lutando pela equidade. Equidade, que são as condições justas e igualitárias para ambos. Então, como eu venho da área organizacional, eu fui muito para o âmbito do trabalho, porque é onde que talvez fica mais escrachado, sabe? Fica mais visível. Uhum. É, a mulher, ela chega até um certo ponto. Dali em diante, é muito difícil para ela. Ah, inclusive ontem minha filha estava falando de uma coisa que eu nem vi ainda, mas eu vou pesquisar, que agora algumas empresas brasileiras estão pagando para as mulheres para guardar o óvulo da mulher. Não Ela, acredito. sim, está bancando 50% para guardar, porque assim, o que que aconteceu? A mulher, ela adiou a maternidade por conta da carreira. Isso é fato. Se ela não fizer isso, ela não consegue chegar ao mesmo ponto que o homem. Ela não consegue avançar. Por quê? Porque para ela já é inerente o cuidar, ela já vem dotada de útero, né? Então, assim, como que ela não vai gerar um filho? Isso para ela, e para algumas mulheres, isso é muito sofrido.
muito sofrido. Exato. E eu que estou na clínica, eu vejo isso, sabe? O quanto as mulheres abdicam e ficam nesse sofrimento. E agora? E aí vem outros questionamentos para a mulher. Eu quero ser mãe, eu quero ter filhos, ou... Então, assim, ó, é difícil. E O depois tal do desses ser que mulher não é fácil. e depois, para ver que como é difícil, e depois que você tá, consegui ter meu filho, com meu sonho realizado, aí vem a culpa, Sim, aquela bendita culpa de muita. isso, Será que eu isso. estou dando conta? Será que é isso? Aí depois eu vou começar a trabalhar. Meu Deus, eu não posso, eu tenho que cuidar do meu filho, não posso trabalhar. Aí se tem que trabalhar, será que eu estou fazendo certo, deixando meu filho para ir trabalhar? Gente, sabe É, assim, pensa na cabeça da mulher como que não é. é isso aí, exatamente. Então, essas coisas, elas foram me aproximando muito na clínica também, e não só na clínica, porque na área organizacional eu continuo fazendo esse trabalho, mesmo que não tão frequentemente, mas assim, através de palestras. Então, eu vou para as empresas, eu palestro sobre assédio, eu palestro sobre o mundo feminino, né, carreira, liderança feminina. Eu continuo fazendo esse trabalho que faz muito sentido para mim, que é um lado que me ajuda a ajudar outras mulheres. Sim, e muito. Porque na clínica, muitas vezes, a gente fica. É, um- é um, é um mundo mais fechado, digamos assim. Não é todo mundo que tem acesso. Eu não vou ter acesso à grande maioria, né? Então, Uhum. duas coisas que me ajudam muito a pensar, a levar isso adiante, é a rede social. Por isso que eu acho que a gente tem a ganhar com isso, porque a gente consegue levar para mais mulheres essas ideias, esses debates, essas reflexões. E é o que E, você tá, essa rede, você faz aí, como que é? Você organizou uma rede, você faz reuniões, você passa isso adiante? então, o que que eu tenho feito, né? Além Hum, das palestras, quando eu tenho oportunidade de ir nas empresas para fazer também, aqui a sim. gente tem uma roda de negócios que a gente tem feito, onde a gente se reúne com mulheres para falar sobre empreendedorismo. Inicialmente a gente fez com mulheres de várias áreas, de qualquer área. Depois a gente foi restringindo, tipo, agora a gente vai fazer só para psicólogas. Aí, mês passado a gente fez só para estudantes de psicologia, porque a ideia é levar é, a possibilidade de que o empreendedorismo ele é viável. Ele não é só para homens, ele é para mulher também. É Por mais que difícil? seja difícil, É. exato, por mais que seja difícil, mas é para E você mulher. sabe que para algumas mulheres, inclusive, o empreendedorismo é uma saída primordial para ela poder continuar trabalhando e cuidando dos filhos, Eu, a partir do né? momento que eu fui vendo, fui afunilando, até mesmo depois da nossa mentoria. E aí eu decidi atender aqui, porque eu tô na Alemanha. Eu ainda não falo a língua, né? Hum, Como deveria falar. Então, assim, o sofrimento é muito grande. Mas aí eu comecei a atender online. E aí eu fui afunilando. Mas o meu objetivo mesmo, eu tinha até falado para ti, que era ajudar. Eu queria ajudar de alguma maneira, sabe? sim, E aí eu fui vendo, e aí veio a ideia do podcast, que além de, sabe assim, colocar eu como empreendedora, porque isso aqui é um negócio muito sério, sabe? sim, Porque as pessoas não sabem o que é por trás, mas é uma empresa, um empreendimento bem bacana, sabe? E sem contar que é o mais essencial ajudar mulheres, que é o foco que eu quero, sabe? sim. E você sabe o que Então, me ajudou também quando eu estava nas empresas, eu sentia isso, Ade, mas eu não tinha muito. Eu falava assim, não sei, não sei. Acho que porque eu também estava do lado de lá, né? Eu também estava como uma mulher.
Sim. trabalhadora, CLT, enfim. Só quando eu passei para consultoria é que eu consegui visualizar melhor isso, como é que as mulheres podem trabalhar de uma forma mais autônoma, Uhum. empreendedora, e continuar trabalhando e sendo dona do seu tempo, fazendo a gestão do seu tempo, embora eu saiba que nem todo mundo é privilegiado como eu fui, e nem todo mundo tem as mesmas condições que eu tive. Sim. Mas o trabalho de consultoria e aí trabalhar no Sebrae me ajudou muito, porque o Sebrae tem um programa que é feminino, de empoderamento, de empreendedorismo feminino, Sério? muito bacana que eles fazem, um trabalho de base. Inclusive, na época, isso eu acho que foi em 2012, mais ou menos, eu fui para Brasília, fiz um curso que eles montaram lá, trouxe para Cuiabá, eu repliquei esse curso aqui para outras consultoras do Sebrae, e essas consultoras levaram esses cursos para o interior, para outras cidades. Então, assim, a gente precisa fomentar isso. E uma dos lugares que eu vejo, assim, que são poucos, né, que fomentam a questão do empreendedorismo feminino é o Sebrae. Além às vezes na faculdade que a gente faz a pesquisa, mas a pesquisa ela ainda fica muito a nível de pesquisa, né? Ela traz mais Sim. dados. É mais para dados, não é muito tipo para todos ver. Quer Aham. dizer, é para todos veres, mas com um outro sentido de dados, né? Estatística. Isso. Tanto que, assim, até outro dia eu encontrei uma pessoa eu encontrei aqui na padaria mesmo, ela falou assim, ai, Rose, que legal encontrar com você, eu tava lá na faculdade, a gente tava falando da sua pesquisa, né? Cara, precisa falar mais disso. Falei, verdade. Então, hoje eu tô pensando ainda, tô aqui elaborando como é que eu vou fazer para que isso se torne algo prático, sabe? Porque, assim, dados são muito importantes, por exemplo, Sim, a gente já sabe que a gente vai levar mais de 100 anos aí para igualar a equidade é feminina no verdade. mundo. Mas como é que a gente pode, quais são as práticas que a gente pode usar, a gente pode fazer Uhum, para realmente a gente começar a ajudar outras mulheres, a empoderar outras mulheres? Eu, por enquanto, estou fazendo isso, né? uhum. Então, as rodas, ainda é uma coisa pequena, um pedacinho, né? É o Tipo, começo, vamos dizer. no mar, eu penso assim, num mar de desigualdade, fazer uma roda, falar com mulheres, fazer um podcast como esse, ou outros vídeos que às vezes eu faço, ou lives que a gente vai fazendo, é uma coisa pequena. Mas eu acredito que é de grão em grão, né? Que a galinha enche o papo, né? Deixa o Assim. papo. Exatamente. Então a gente precisa continuar fazendo, né? Não dá para parar. É como que eu falo, só precisa de uma gota para transbordar, né? Isso. Então, nós É, precisamos dessa gota para transbordar, porque é. é O, necessário. o oceano é feito de muitas gotas, né? Exatamente. Juntando um monte, mas é Exato. importante a gente achar maneiras para falar. Igual aqui, a população brasileira aqui na Alemanha. Então, assim, depois que eu criei o podcast, eu estou conhecendo muitas brasileiras, né? E cada uma com uma história, assim, linda. E o incrível que parece, mas quase todas, praticamente uns 70% das brasileiras que vêm para cá, começam a empreender. Aí, é aquilo que eu te Gente, falei. e E às vezes é olha, a única saída, né? e é em outro país, é mais difícil, porque aqui na Alemanha é muito burocrático. Sim, Demais de burocracia. E é papel, burocracia, é muito complicado. Mas eu achei incrível, porque 70% das brasileiras que vêm para a Alemanha começam a empreender, que eu sim. achei o máximo, Que é a sabe? maneira, porque assim, as empresas elas têm todas aquelas condições que as empresas impõem. É hora para entrar, hora para sair. Às vezes as empresas ainda têm
um modelo muito rígido de horário, de entrada, de saída. E assim, como que você concilia isso tudo? A vida doméstica, os cuidados de casa com os filhos, e mais a sua carreira. Uhum. Então, dentro do empreendedorismo, você tem mais controle da sua produção, do seu Sim. tempo, da sua carreira como um todo, né? Eu acho que isso que me encantou e que quando eu conheci o empreendedorismo, eu fiquei assim, fiquei meio maravilhada, tipo, nossa, mas eu posso fazer meu tempo? Uhum. Mas eu me senti um pouco culpada, tipo, hoje mesmo, quando eu estava aqui te esperando para a gente fazer o podcast, ou mesmo para fazer esse podcast. Eu tô fazendo um podcast num horário que eu deveria estar Tá trabalhando. trabalhando. Mas isso aqui também não é um trabalho? Exato. Então, É essas o coisas que eu aprendi, é a sabe? agregação, né? Porque é um trabalho, é algo que você vai estar falando do seu trabalho, que é o seu trabalho, sabe? É. Então, Só que faz assim, parte do propósito, né? faz Porque assim, parte. então, assim, qual é o meu propósito? Quando eu fui fazer psicologia, qual é o meu propósito? Quando eu fui para a sala de aula, quando eu faço mentoria, no fundo, o meu propósito é o mesmo. É empoderar outras pessoas, é ajudar outras pessoas a encontrarem seus caminhos. Então, o meu propósito, ele reside exatamente nisso. E aí, bate casa, sabe, com a questão do Hum, empreender, porque é como eu falei aquela hora, é um modo de pensar, é um Sim, modo de fazer, e não tem um modo só de empreender, tá? tem Existem vários. muitos tipos de empreendedorismo, né? Então, assim, é como eu faço as coisas darem certo, como eu me posiciono, o que que eu quero para mim, para onde que eu tô indo, né? O que que eu tô fazendo? Então, ter esse cuidado aí consigo mesmo, com a sua própria vida. E eu vejo assim, sabe, Ade, cada vez mais as mulheres, elas estão entendendo que elas têm capacidade, que elas podem, Sim. que elas Eu conseguem, não né? falo nem muito que é empoderamento, porque nós já somos empoderadas de nascença. Eu não gosto muito de usar esse termo empoderar, porque parece que a gente vai se empoderar. Não, nós já somos empoderadas. Mas parece que ela está vendo isso agora, que elas já Sim, são empoderadas e que é só um meio para elas continuar, sabe? E parece que elas têm que tomar agora a está rédea vindo. do poder, né? Elas têm que tomar a rédea desse poder. Exato, exatamente, tomar a rédea, que é É, muito complicado. Não é fácil de você tomar essa rédea. Você tem que, às vezes, precisamos passar por muitas coisas para chegar naquele ponto. Segurei, agora vou, não exatamente, é? exato. Porque É. quando você eh, passou pro empreendedorismo, você abriu já um espaço físico ou você começou na mentoria? Como que foi? Não, eu fiz assim. Lembra que eu até falei que que eu trabalhei em plano de saúde e tal, então Sim, aham, eu fui me organizando para a questão da clínica. Porque sim. fazer clínica, fazer psicologia clínica é empreender. É É, você de todo o seu processo. É você que vai buscar o seu cliente, é você que vai cobrar, é você que vai. Então, assim, opa, peraí, já é diferente isso. uhum, Porque na faculdade de psicologia a gente aprende o quê? A gente aprende técnicas de ajudar as pessoas, de transformar a vida delas, de fazer com que elas fiquem bem, enfim, chamem do jeito que quiserem chamar, né? uhum, Falem ou do jeito que quiserem falar, mas é isso que a gente faz em psicologia clínica. Só sim. que a outra parte, não. Então, quando eu fui, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou cobrar? Eu não sei cobrar, eu não sei fazer. Porque, assim, no plano de saúde, o plano fazia isso para mim. Já vinha, né? E o Eu já cliente vinha checava. pronto para mim. Eu só fazia o quê? A psicologia em si, né? A Uhum, clínica. Aí eu falei, bom, peraí, não vai dar. Eu falei, então acho que está na hora de eu parar também com o convênio, sair do convênio e comecei a atender só particular. É que eu uhum. atendia no convênio, tá? Eu não atendia convênio na minha clínica. Eu trabalhava no plano de saúde, Ah, entendi.
tá? Aí, quando eu saí sem o plano de O saúde, eu fui plano de atender saúde. particular, né? Sim. Aí é que eu fui aprender, então, como que faz, como que a gente cobra, qual que é o valor. Mas assim, sabe quando você vai meio nas cegas? Porque Uhum. não tinha curso para isso, não é igual agora que tem mentoria, que tem outros psicólogos ajudando outros psicólogos. Não, não. E psicólogos não gostam muito de ajudar outros psicólogos, né? Isso virou um negócio também. Sim. Agora tá em E alta. muito em alta, e eu fiquei até assustada quando fui ver isso, sabia? Que Sim. o que te falou aí é fato. É incrível quando parece que está competindo. Isso, a gente tem muito isso. Primeiro que assim, a própria psicologia ela é elitizada. Uhum. Ela não é uma ciência que foi preparada ou ela é pensada para o público em geral, né? A Sim, gente vem de uma história muito particular da psicologia, ela sempre foi ligada à questão de diagnósticos, a patologias, muito ligada à loucura, né? Então, vai tratar louco. Só que, assim, o mundo mudou, né, Ade? totalmente. E a psicologia, ela veio atender às necessidades desse novo mundo, que é um Uhum. mundo ansioso, que é um mundo, enfim, cheio de demandas, de muitas correrias. Então, eu também tive que ir me adaptando a isso. Então, pensa, eu tenho mais de 20 anos de psicologia. Uhum. Quando eu comecei, a psicologia era assim mesmo, era só você tinha seu consultório. Ah, isso, inclusive, por isso que eu fui para a área clínica, Organizacional. fui para a área organizacional primeiro do que na área clínica. Porque ontem eu vi uma postagem de uma psicóloga que eu gosto muito, inclusive ela é super jovem, começou bem menos tempo que eu e já tá aí, ó, bombando, que eu fico admirada de ver isso. Quem que é? A Natália Agostini. Ela Natália. não é daqui de Cuiabá, eu conheci ela na rede social, mas eu gosto muito da maneira como ela se posiciona, que ela disse Sim, assim, é muito caro ser psicólogo, por isso que fazer psicologia é caro, por isso que fazer terapia é é caro, caro. porque você precisa bancar tantas coisas, você precisa bancar toda a sua formação, depois toda a sua pós-graduação, depois toda supervisão, porque tem casos que vão ser difíceis e vão precisar ser supervisionada, né? Você tem que Muito. bancar a sua própria terapia pessoal, porque o tempo todo tem gatilhos. Eu que trabalho com casais, eu tenho gatilho o tempo todo. Tempo todo. Porque eu estou Exato. escutando homens falarem, eu estou escutando mulheres falarem, para mim também, para mim própria, né? Então, assim, eu preciso fazer terapia. Somado a isso, você tem que ter um lugar, né? Respondendo aí que você falou, você me perguntou desse espaço. Que lugar, onde que eu vou atender? Então, isso também mudou com essa demanda desse mundo novo aí. Agora, Uhum. na pandemia, a gente consegue atender online, mas antes você precisava ter um lugar presencial para você atender. E isso é caro. É caro. Então, Sem imagina contar você que pagar. constantemente atualizando, estudando, fazendo curso. Então, soma tudo isso, põe tudo isso na ponta do lápis. É supervisão, é estudo, é terapia, é local, e outra, você tem que fazer gestão, né? Você tem que dar Uhum. recibo para o seu cliente. Essa parte aí eu não sabia muita coisa, não. Eu tive que aprender tudo. O que que é imposto? Como que paga imposto? Por que que eu tenho que pagar? Eu tenho que ser PJ, eu tenho que ser PF, eu tenho... O que que é? Como que é isso tudo? Então, assim, somado a isso tudo, Ade, eu fiz isso tudo com os 50 anos chegando, que para a mulher também é muito significativo. Demais, demais. Hoje mesmo eu falei, porque pro meu marido tava tomando café com ele, e aí, porque o meu sonho é fazer medicina, sempre foi, né? E eu fiz a psicologia porque eu não tinha condições de fazer medicina. Uhum. E aí eu falei assim, bom, a idade não vai dizer nada.
Eu vou aprender o alemão, o nível que eles precisam, e vou fazer, porque medicina aqui na Alemanha é gratuito, né? Então, Uhum. eu vou fazer minha medicina. Aí, então, meu filho ficou rindo. Mas, mãe, você vai ser a única velha de lá. Oh, meu Deus, isso é A tão mãe, forte, né? se eu vou ser, mas eu vou. Você não sabe o quanto que eu vou estar tão orgulhosa de mim. Com Tô certeza. ali, ó, formada, tô velha, mas eu vou ser médica. Porque eu acho que é isso, sabe? Hoje, você falando disso, me faz pensar muito uma coisa, assim, que eu tenho pensado muito, inclusive. Qual que é o limite? Quem que põe esse limite na gente? Se não a nossa própria cabeça, muitas vezes, né? Exato, Claro que com ideias plantadas do social, né? Então, isso não é para mulher, você já está de idade, mas você vai querer isso agora. Então, então pensa, soma tudo isso que a gente falou da mulher, aí você acrescenta mais agora a questão da idade. da Então, idade. começar a empreender aos 50 anos é começar de novo. Então, eu comecei tudo de Você novo. começou a engatinhar, você começou a andar, você começou a falar, sabe? Tudo, tudo do zero. Zero. Então, isso a gente tem que somar, porque a gente tem que ter paciência também. Porque Exato. depois dos 50 você também tem outras prioridades. Você não tem só a carreira. Ah, mas tem uma parte que é positiva, os filhos já estão criados, né? Já estão crescidos, já estão aí, cada um cuidando das suas vidas. Mas mesmo assim, você ainda tem uma responsabilidade. Eu não tenho netos ainda, né? Às vezes eu brinco, falo, ainda, né, gente? Ainda, me dá neto. Mas por quê? A minha filha também fala a mesma coisa. Ela fala assim: ah, mas você falou que era pra gente. Como que é? Você falou, você sempre pregou que era pra gente ter nossa profissão. Eu acho que eu ainda não estou pronta ainda. Então, é isso. As mulheres, elas vão adiando mais, né? Eu não, eu Mas tive hoje em filho dia é. com 22. Eu tive minha primeira filha que tinha 22 anos, né? A minha filha tá com 32 agora, não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, olha que mudança social, olha que mudança de Muito. ambiente que a gente tem. Então, a gente precisa estar sempre se reinventando, sempre inovando. E isso é um traço meu, Ade. Embora eu faço coisas que levam bastante tempo, tipo, ficar em sala de aula bastante tempo, estar na psicologia há mais de 20 anos, estar na docência há mais de tanto tempo, eu gosto de inovar, eu gosto de Sim. coisas novas, de ter desafios, né? Então, ter um espaço meu era um desafio também, porque eu nunca tinha tido. Então, Uhum. olha só que e o meu espaço, eu nunca quis ter uma clínica, e eu continuo não querendo, tá? É isso que eu ia perguntar. Seu espaço, ele não é uma clínica como Não, as outras. Fala um não, pouquinho mais pra gente, como que é, para eu, até mesmo para eu entender melhor. tá. Porque assim, a clínica, ela sempre vai ter esse formato de eu ter pessoas para trabalhar para mim. E não, eu não tenho esse desejo. Até porque pensa em tudo que nós falamos aqui de mulheres. Para eu Uhum. ter esse modelo, eu precisaria ter esse modelo tradicional do capitalismo. Eu fazendo Exato. gestão e explorando a mão de obra feminina de outras mulheres. Eu não quero isso. Ai, Rose, que lindo, mas isso é uma utopia. Ok, mas eu não quero fazer isso. Então, Uhum. eu venho relutando, porque assim, propostas mil, tá? 500 mil propostas eu já tive, e às vezes vem uma cobrança, né? Porque aqui em Sim. Cuiabá, assim como acho que talvez no mundo todo, nós estamos tendo um boom de psicologia, de clínicas de psicologia. Então, assim, não é uma condenação, eu não estou condenando ninguém, só que eu não Não. quero para mim. Uhum. Foi um desejo meu. O meu desejo era ter um espaço onde outros profissionais possam trabalhar de uma forma mais colaborativa, e é o que a gente tem lá. Hoje a gente tem, o ano passado até
as meninas que estavam lá, as profissionais que estavam lá, montaram outro espaço, o espaço que elas idealizaram. É isso. Então, eu tô ali dando suporte para que as pessoas elas estejam comigo durante um tempo e depois Uhum. elas alcem voos maiores. Então, assim, ali é um espaço onde a pessoa trabalha ali, mas para ela, no seu espaço, mas para ela. Isso. Ah, Exatamente. Ela entendi. trabalha para ela. Ela faz a gestão dela, ela faz o tempo dela. Eu dou, se ela quiser, eu posso dar um suporte, né? Mas hoje o suporte que eu dou é em termos de espaço também. Porque em Uhum. Cuiabá é difícil você ter um espaço que seja acessível, que seja acessível, eu vou dizer o nome, né? Acessível no ponto de vista financeiro mesmo. Financeiro. É muito caro você ter um espaço só seu, né? Então, é isso. Eu montei esse espaço, na verdade, eu tenho muito carinho por esse espaço, porque quando eu comecei a clinicar, eu clinicava junto com outras colegas da psicologia, e aí, em 2019, eu perdi minha mãe, né? Minha mãe faleceu. E ela deixou essa casa para mim, né? Para mim e para os meus irmãos. E aí, Uhum. quando eu estava querendo montar um espaço meu irmão mesmo sugeriu, falou assim, Rose, por que que você não monta lá na nossa casa? Nessa casa que é nossa, é um espaço legal, é no centro da cidade. Aí eu falei, é verdade. Eu não gosto muito dessa coisa igual todo mundo, sabe, Ade? Eu também. Tipo, aí todo mundo montando uma clínica, aquela clínica endeusada, toda emperiquitada. Não me pega, entendeu? Enfim, eu sou assim. E aí eu falei, não, tá aí. Aí o que que eu fiz? Enquanto eu estava clinicando em outros lugares, eu dava aula e clinicava, e fui me preparando para montar esse espaço. Meu marido me ajudou, então eu fiquei com essa casa que era da minha mãe, uma casa cuiabana, bem gostosinha, bem aconchegante, bem no centro da cidade, Até pequenininha, imagino como que é. pequenininha, porque a casa cuiabana ela é comprida, assim, sabe? Comprida, mas pequena. E pequena e comprida, assim, né? Não é muito grande, não. E aí eu fui fazendo assim, meu marido, na época ele estava, como ele empreende, ele tinha mais tempo que eu, assim, ele pegou a obra, ele mesmo, enfim, nós transformamos a casa toda, reformamos ela todinha, então lá eu fiz várias salas, né? São salas pequenas, não tem muitas salas, não, eu tenho, além da recepção, eu tenho mais 3 salas, né? Que eu estou pensando, inclusive, em fazer uma inovação para o ano que vem. Já estou pensando em mudar algumas coisas lá, até por conta do ambiente e por Também. conta de, não só do ambiente, mas de novos propósitos, sabe? Aham. Os 50 chegou, mas os 60 tá vindo aí Tá também, né? vindo aí. E eu já estou pensando nos 60. Hum. Eu já estou pensando que eu não sei se eu vou ter saúde o tempo todo para estar à frente de atendimento, de curso, de palestra. Então, eu estou pensando também, Ade, em alguma coisa, empreendedoramente, que me dê algum recurso, caso eu não possa estar à frente dos atendimentos. Os Porque você sabe que atendimentos. atendimento, Uhum. ele é você que faz. Se você fica doente, você não tem atendimento. É tipo aí, entre o caso, delegar atividade. Isso. Muito bom pensado. Muito Entendeu? Então, bem assim, pensado. o espaço, ele me ajuda, porque, assim, financeiramente, ele também pode ser uma fonte de renda, Sim, mas eu estou pensando também em algumas coisas do que eu posso fazer para que eu não esteja o tempo todo. É isso que eu tenho aprendido com o empreendedorismo. Não dá para você ter só uma coisa, igual a gente aprende na faculdade lá. Psicologia, você aprendeu a fazer terapia, só. Só que uhum, psicoterapia é um produto, é um, e é o mais caro.
é o mais caro e nem todo mundo vai ter acesso. Então você precisa desenvolver outras coisas para você poder também fazer com que o seu produto chegue a outros públicos também. E eu estou pensando também para além da psicologia. Eu estou pensando Exatamente. em empreender de uma outra forma, ampliando, né, o que eu já tenho, pensando que a gente precisa se reinventar sempre, né? Sempre. É igual falo, eu também quero, eu tô com um projeto de abrir uma clínica, mas eu ainda, aí em Cuiabá, mas ainda eu não abri, porque eu não quero igual a todos. Sabe assim, ser a diferente da casinha, da caixinha, fora da Aham, caixinha? É sim. isso que eu quero. Não quero, porque eu sei, eu fiz uma pesquisa, tem muitas clínicas, entendeu? Seria um boom agora. Exato. Aí eu pensando, mas como? Aí eu sem ideia. Aí eu fiz uma pesquisa, é melhor eu abrir uma empresa aqui em Portugal, que é aqui do lado da Alemanha, e que precisa de muitos psicólogos. Olha aí, tá E aí vendo? eu virou, falei, então acho que o Brasil já me perdeu. Entendo perfeitamente. Porque assim, a gente tem que aliar, porque assim, ó, a gente tem que aliar duas coisas. O Sim. nosso propósito e a questão financeira também. Exato. Eu aprendi isso com você. Que bom, eu também estou aprendendo. Porque assim, ó, como que a gente paga os nossos boletos, como que a gente paga nossas continhas, não Não, dá, né, para viver só de propósito. não dá, não dá. Por isso que E assim, aí, quando eu falei para você da clínica, que eu não queria ter uma clínica, porque eu não quero ter esse modelo e tal, a gente recebe muitas críticas, porque assim, você está sim, perdendo dinheiro, tá todo mundo fazendo, você não tá. Eu também me cobro muitas vezes, sabe? Será que é o modelo? Será que é o ideal mesmo? Será que eu não poderia estar fazendo isso? Mas aí eu volto, eu falo, não, qual que é o meu propósito? Esse não é o meu propósito. Não é porque tá uhum. todo mundo fazendo que eu tenho que fazer. Eu não, efeito manada, Exato. Então, né? só que aí a gente tem que se desafiar a pensar, se não é desse jeito, qual é o Não, outro jeito que eu posso fazer? exato. E E é o que que eu pode me penso. trazer um retorno financeiro e pode ajudar as pessoas também. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Então, assim, coisas para a gente pensar. Eu Muito, acho mas tem que muitas coisas para a gente pensar. Nossa, como é mas que é o que eu tava falando. Mas eu não quero fazer igual de todo mundo. Eu quero diferente, sabe? E aí eu falei, não. Aí eu fui fazer uma outra pesquisa, mas tô é. pensando em mudar de destino, de mudar de país dessa empresa, viu? E uma coisa que eu queria te falar também, que eu aprendi, é recalcular a rota. Exato. A gente precisa recalcular e fazer coisas que fazem sentido para você. É igual, se eu for abrir uma empresa lá no Brasil, é muito longe para mim ficar, sabe? Eu vou ficar à mercê da minha sócia, ou então então assim, Portugal é mais perto para mim, porque é o quê? É 2 horas de voo, rapidinho eu Uhum, tô lá, entendeu? uhum, uhum. Então dá para mim. Eu tenho parentes já em Portugal morando, então vai facilitar bastante, entendeu? E sem Entendi. contar que a demanda lá é muito grande. E por que não na Alemanha? Porque aí é mais difícil. Aqui é mais burocrático, né? É mais burocrático, mas não é impossível, sabe? Mas porque a intenção minha não é viver aqui na Alemanha. Ah, entendi. Então eu vou para os países mais Portugal, talvez Espanha. O meu futuro provavelmente vai ser lá quando minha aposentadoria, entendeu? Aqui é Entendi. muito frio, Literalmente, né? eu não quero, não. Entendi. Mas Então eu quero.
mais Isso que você sol. falou. Você tem que ir planejando, você tem que ir plantando, você tem que ir se organizando, mas tem que ir. Tem Não que dá para ir, parar, não pode né? parar. Precisa. Exatamente. Ai, mas é isso. Bom, eu não quero finalizar porque tá tão gostosa essa conversa. E olha que a gente não falou nenhum terço, mas você promete que vai vir mais uma vez? Com certeza, é só me chamar. Mas é Conversar, mesmo. bater papo, falar, explicar, levar novas informações. É comigo mesmo. Já Eu pensou, adoro. já pensou um quadro só nós duas? Muito bom. Oh, já pensou? Já estou Muito bom. pensando aqui. Ótimo. Mas assim, mas antes de terminar, Rosiângela, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para o mundo, mas essa mensagem vai ficar no outdoor, para o mundo inteiro ver. Qual que é essa mensagem que você deixaria? Eu acho que a gente constrói um mundo melhor hoje, com as nossas práticas, com os nossos valores. Eu penso muito nisso. Que mundo que eu vou deixar? O que que eu estou fazendo hoje para esse mundo? Eu não vou estar mais aqui daqui a algum tempo, mas não importa. Outros seres da mesma espécie que a minha estarão. Então, para mim, isso é Uhum. o suficiente para estar fazendo o melhor para o mundo. Né? Até os meus filhos, eu sempre pensei nisso. Que filhos que eu vou deixar para o mundo, né? Eu penso isso. Eu penso, falo assim, meu Deus, como que eu vou deixar os meus filhos? Que filho que eu vou deixar aqui no mundo? Como que vai ser? E é Então, isso mesmo. isso guia os meus hábitos, meus valores, as minhas práticas, né? É uma coisa que eu gosto muito da sustentabilidade, não a sustentabilidade só do ambiente, mas sustentabilidade das ideias, das relações, né? Do Uhum. modo de vida, de como a gente está vivendo hoje. Essa Então, é eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo, né? Não só para as mulheres, mas para homens, mulheres, e, enfim, para o mundo para inteiro. todos, né? Ai, muito bonita essa mensagem, mas Ai, é importante. Mas então vamos ficar por aqui. Eu não queria. Foi muito tão bom. gostoso. Mas eu quero agradecer mais uma vez essa entrevista, essa conversa. Não foi nem uma entrevista, foi uma conversa, um bate-papo muito gostoso. E eu quero já aproveitar e convidar novamente para a gente fazer mais um direcionado a empreendedorismo feminino. Aceito, já está aceito, Ai, combinadinho. que bom! E É um tema que aí, eu amo falar. Eu amo falar sobre isso. ai, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, eu quero agradecer mesmo do fundo do meu coração. Eu que agradeço, Ade, agradeço muito essa oportunidade de estar com você, de falar com você e de falar com todo mundo que vai nos ouvir, de levar essas ideias, né, de poder propagar e poder transformar esse mundo. Eu fico imensamente grata. Ai, obrigada. E nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar o arroba, o Instagram da Rosiângela ali, vão lá, segue o espaço, o Instagram também do Casa Vida, Espaço Casa Vida, também dá uma forcinha para nós. E também o Essência Feminina Pod Europa, que nós estamos aqui juntas, porque juntos somos mais fortes. Então, assim, comente aí nos comentários, como eu sempre falo, o que que vocês acharam desse episódio, porque é como episódio como esse que sempre vai vir mais e mais e mais e vai ajudar muitas mulheres, né, Rosiângela? Isso Então, mesmo. aqui eu quero agradecer por vocês estar aqui conosco até aqui. E fique, se não segue o Essência, vai lá, segue no Instagram, no YouTube e no Spotify também, né? Aproveita, já segue a Rosiângela para estar lá, para saber até mesmo a vida dela. Eu sei que vocês gostam de saber da vida dos outros.
Não é? Quem não gosta, Mas, né? quem não gosta, né? Mano, É um passatempo. certeza. Mas muito bom, vou ficando por aqui. Beijo, até Beijo. mais. Ai, o que você achou? Pode falar agora? Pode falar. Ah, muito tranquila, Dê. Gostei bastante de falar. Falar dessas coisas É gostoso, não é? Eu estava pensando o quanto eu também fico reflexiva quando a gente fala disso, né? Porque cada vez que você conta a sua história, você vai pensando Você vai em. puxando, né? Vai puxando lá